Na verdade, não foi a chuva que causou o problema. O que a gente acha que aconteceu foi que, com o aumento do nível do lago, obviamente causado pela chuva, a pressão da água naquelas fraturas aumentou e propiciou a queda desses blocos. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, sou Walter Lima, sou âncora do Revista Brasil e sobre essa tragédia ocorrida em Capitólio, em Minas Gerais, nós trouxemos aí uma entrevista com o professor Francisco Dourado, ele que é da Faculdade de Geologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Afinal, foi uma fatalidade ou esse deslocamento dessa rocha que muitos já vinham chamando aí a atenção das autoridades, se esse desastre poderia ter sido evitado? Eu convido você a acompanhar e, evidentemente, também ter a sua opinião a respeito do que foi dito pelo nosso convidado. Foi uma fatalidade ou é possível aprimorar os sistemas de prevenção com avisos sonoros, sirenes, comunicação? Bom dia, César. Bom dia, Walter. Bom dia a todos. Sim, César, é possível você prever que existe a possibilidade do evento acontecer, tá? Podem ser feitos estudos onde você vai identificar quais são as áreas que têm a maior possibilidade aonde isso ocorrer. Tem como você determinar limites de chuva ou, nesse caso mais específico, até onde a água pode chegar, né, para esse problema acontecer. Lá, na verdade, não foi a chuva que causou o problema. Na verdade, o que a gente acha que aconteceu foi que, com o aumento do nível do lago, obviamente causado pela chuva, né, a pressão da água naquelas fraturas aumentou e propiciou a queda desses blocos. Queda de blocos, como a que a gente observou lá em Capitólio, geralmente estão associados a outros problemas, como, por exemplo, uma mudança brusca de temperatura, existem outros fatores. Mas naquele caso, onde você tem um cânion, aquela rocha chamada arenito, cheio de fraturas, né, quebras entre elas, e a montante, na parte de cima, um lago gigantesco, né, exercendo uma pressão naquelas rochas, é um caso específico, é um caso um pouquinho diferente do que a gente costuma ver. Lembra talvez um pouco o caso das falésias do Rio Grande do Norte, que uma desabou sobre uma família? O princípio é exatamente o mesmo. Você tem os blocos, né, que são gerados por causa da quebra da rocha, né, umas quebras naturais que tem, e aquele bloco cai por gravidade, né? Só que o que dá início a isso foram dois processos diferentes. Lá em Capitólio, a água fazendo pressão, né, na parte de cima, a gente costuma usar o termo a montante, né? A montante da área, né, foi o que deu o início, a gente chama fator deflagrador, foi o que deu início ao processo. Lá no caso das falésias, muitas vezes pode ser a mudança brusca de temperatura, né, uma noite muito fria, aí amanhece com um sol muito quente, e aí tem uma dilatação, né, dessas fraturas e propicia a queda. Às vezes pode ser também o vento, né? Então cada caso ele tem que ser estudado e entendido para a gente poder dizer, olha só, aqui se a velocidade do vento for maior do que uma determinada velocidade, a área precisa ser interditada. Se ali se o problema é quantidade de chuva, se o problema é iniciado por um excesso de chuva, aí a gente limita o acesso quando ultrapassar uma determinada quantidade de chuva. Então, como eu te falei, cada caso ele tem que ser estudado com calma para se ter certeza exatamente das condições que a gente vai limitar o acesso. Agora, professor Francisco, nessa linha de raciocínio que o senhor, portanto, aí nos traça, eu avanço com o senhor da seguinte forma. Existe no nosso país legislação apropriada
onde, de certa forma, se obriga um laudo técnico da geologia para saber se naquele local pode ser implantada uma cidade, se naquele local pode fazer realmente um aterro de uma rodovia, se aquela ponte que está sendo construída ela está realmente no local apropriado e, acima de tudo, o laudo da geologia, de alguma forma, dá a devida autorização para que, de fato, ou o parecer, né? Vamos colocar dessa forma, dá o parecer de que ali realmente é inapropriado para poder realizar uma ponte, como também nos passeios turísticos, a exemplo deste que ocorreu, infelizmente, essa tragédia aí nesse cânion. Quer dizer, é possível ou existe essa legislação ou existe essa tradição, é exemplo dos alvarás que permitem o funcionamento de qualquer estabelecimento ou de qualquer atividade. Os alvarás são emitidos, portanto, pelas prefeituras no campo da geologia. Existe isso, professor? Então, Walter, sim, existem legislações federais que direcionam, né, pedem para que determinados estudos sejam feitos, dependendo do tipo de uso e ocupação que vai ser feita. Porém, quem é o responsável por essa aplicação, o uso local, são os municípios. Então, você tem uma legislação geral, federal, né, que indica algumas coisas para serem feitas, a estadual, que tende a cada vez assimilar mais, e alguns municípios têm leis que são bem mais rígidas, tá? Bem mais protetivas para a população. Só que, como isso é uma lei municipal, cada município vai ter a sua. Por exemplo, o Rio de Janeiro, que é uma cidade que sofre bastante com esse tipo de problema, de deslizamentos, de inundações, as legislações são um pouco mais rígidas. Municípios que praticamente não ocorrem esse tipo de problema, geralmente eles não se preocupam com isso. O problema é que, à medida que as cidades vão crescendo, elas vão avançando para o espaço territorial que está disponível. Muitas vezes, essas cidades avançam para áreas que a cidade antes não tinha perigo, né, algum perigo geológico, movimento de massa, inundação, né, e começam a invadir essas áreas que têm perigo. E aí, nem sempre a legislação desses municípios acompanha esse avanço, né? Eu gosto de frisar, né, que é importante nós termos uma defesa civil municipal muito forte, né? A gente precisa ter esses órgãos locais fortalecidos, tanto em número de pessoas, como a qualidade técnica, né? O sonho de toda associação de profissionais dessa área é que todos os municípios tivessem pelo menos um geólogo para poder fazer essa identificação, o mapeamento, né? Óbvio, um município como, sei lá, Niterói ou São Paulo não vai conseguir ficar com um geólogo só, né? Vai aumentar o número de geólogos. Mas pelo menos, mesmo que seja pequeno o município, tenha um geólogo dentro de uma estrutura de defesa civil ou de secretaria de obras para poder auxiliar o município nesses estudos. No turismo, acima de tudo, ecológico, é possível também ter um geólogo, de alguma forma, também dando o seu parecer, se naquela rota está tranquilo, se na área realmente o turismo é seguro? Caberia também um geólogo, professor? Se a gente pensa em município, eu acho que sim. Porque a atuação, porque agora está chamando muita atenção essa questão da queda de blocos, né? É uma coisa muito recente, foi uma tragédia que chocou o Brasil inteiro. Mas nós temos outros tipos de problema também, né? Quando você vai para por exemplo, vai fazer uma caminhada numa floresta, e muitas pessoas ficam trafegando, andando numa trilha, você gera uma erosão. Essa erosão, daqui a alguns anos, pode se transformar num movimento de massa, né, num deslizamento. E se você tiver uma rodovia ali por perto, você termina interditando uma rodovia. Nem todo mundo pensa nisso. O que o pessoal andar numa trilha pode causar, né? Pode causar até um deslizamento com o passar dos anos e interditar uma rodovia. Ou seja, existem várias atividades turísticas que geram um impacto, né, muitas vezes relacionado à geologia. Obviamente, ligado à questão do meio ambiente, né, flora, fauna, esses impactos são bem maiores. Mas a geologia sempre está ali trafegando. A gente vive sobre a geologia, né?
Eu costumo brincar com os meus amigos biólogos que a floresta é linda, os animais são lindos, mas se não tiver geologia ali embaixo para isso tudo crescer, a coisa não existiria, né? É razoável, do ponto de vista do senhor, esperar um investimento adicional em serviços de monitoramento e alerta de risco hidrológico, risco geológico, informação de geólogos, que hoje a maioria se volta para a área do petróleo e da exploração mineral, que são bem mais lucrativas? César, eu tenho esperança que sim. Tá? Assim, você foi muito preciso nessa sua análise quanto a GeoRio. Tá? Foi um investimento muito interessante que houve no município do Rio de Janeiro em função dessas chuvas de 66, né? Com a criação da Fundação Geotécnica do Rio de Janeiro, né? Fundação GeoRio. Só que eu vou acrescentar uma coisa para você. Em 2007, a gente tem aquela tragédia no Morro do Baú. Depois, em 2009, a gente teve algumas enxurradas, né, ali no limite entre Alagoas e Pernambuco. Aí depois, em 2009, tem aquela tragédia em Angra, na virada do ano. E aí, culmina em 2011, na tragédia da região serrana do Rio de Janeiro. De 2007 a 2011, tiveram todos esses grandes eventos, né, que impactaram, né, que chocaram o Brasil. E aí o que acontece? O governo federal, de repente, acorda e vê, não, olha só, a gente precisa investir nisso. A gente tem a CTRM, atualmente, o Serviço Geológico do Brasil, né, que não recebia praticamente recursos para nada nessa área de prevenção. E aí chega 2011, com a tragédia da região serrana do Rio, o governo federal foi lá, contratou dezenas de geólogos, investiu milhões em mapeamento. O próprio governo do estado, onde eu trabalhei, né, no DRM, que é o Serviço Geológico Estadual do Rio de Janeiro, investe também contratação de pessoal. Só que isso foi em 2011, 2012, e à medida que essas tragédias vão saindo da memória, né, caindo no esquecimento das pessoas, os investimentos também caem. É só perguntar o quanto hoje é investido na CTRM, Serviço Geológico do Brasil, no DRM, Serviço Geológico do Estado, e os demais serviços geológicos. Tá? Então, é triste, é doloroso essas tragédias, né, as pessoas que morrem e tudo mais, mas, por outro lado, relembra os gestores, né, os governadores, o presidente, que a prevenção, né, é fundamental. Né? Existem controvérsias, né, de valores, né, mas geralmente se fala, a cada R$1 investido em prevenção, você economiza R$3 em recuperação de áreas. Isso a gente falando das perdas financeiras. Quando a gente fala do número de pessoas que morrem, que é uma coisa que a gente não consegue botar números, né, assim, valores. Se a gente salva uma vida, de repente um investimento de 10, 100 milhões é justificável. Né? Então, complementando, uma tragédia como essa é importante, né, a gente ter essa divulgação, essa discussão para quê? Para lembrar os gestores que investimento em prevenção é fundamental. Muito obrigado, professor Francisco Dourado. É muito abrangente a análise do senhor, e que fique esse alerta da necessidade de investir em prevenção, em formação de profissionais de geologia, de hidrologia, de engenharia ambiental, para que a gente entenda que é possível ter qualquer uso, mas desde que seja feito o devido cuidado com a vida humana. Muito obrigado, professor Dourado. Walter Lima. Um bom dia para o senhor, professor Dourado. Bom dia, César. Bom dia, Walter. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo vocês em botar em discussão esse tema. Porque a gente discutindo, a gente falando, que chama atenção para o público. Muito obrigado. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.